Chegamos à quinta edição de Quarta e Cinco Digital, uma atividade de extensão organizada pelo Central, Núcleo de Estudos e Projetos da Cidade, da PUC do Rio de Janeiro. Hoje nós temos a grande alegria, imensa honra de receber Lúcia Lippe, que é, enfim, um nome mais do que conhecido, e nesse sentido ela dispensaria maiores apresentações, mas eu vou falar umas palavrinhas, relatar um pouco da sua trajetória para aqueles que ainda não a conhecem. A Lúcia fez o curso de Sociologia Política na PUC, num contexto em que o Departamento de Ciências Sociais tinha ainda esse nome. Depois ela foi fazer mestrado no antigo UPERJ, um mestrado de Humanidades com concentração na área de Sociologia e, finalmente, se doutorou em Sociologia pela USP. O mais interessante, o mais importante, talvez, o que mais marcou a trajetória da Lúcia foi o fato dela ter sido uma das criadoras, das fundadoras e, durante muito tempo, ter trabalhado no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o famoso CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ela hoje é uma professora aposentada, mas ainda atua colaborando com um dos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem uma obra muito extensa, uma obra muito importante nessa área de sociologia política, de história intelectual e, mais recentemente, ela vem trabalhando com patrimônio cultural. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar com Lúcia Lippe. Ela tem um importante trabalho intitulado Cultura é Patrimônio, um guia, que foi editado pela Fundação Getúlio Vargas, e ela, nesse momento, prepara um outro trabalho, um outro livro, também sobre patrimônio. Então, nós hoje vamos ouvir Lúcia Lippe discutindo aspectos dessa relação entre cidade e patrimônio. Com a nossa alegria, com o prazer que nós temos de trazê-la até vocês, vamos assistir. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que a Maria Alice me fez. Quer dizer, a oportunidade de eu vou apresentar um capítulo do livro que eu estou escrevendo, tá? Esse livro se chama Cidade é Patrimônio, uma viagem. Tá? Eu não sei se eu ponho como subtítulo resultado da quarentena. Que a quarentena, obviamente, eu venho escrevo um capítulo e outro, agora estou me adiantando mais a propósito da quarentena. Bom, esse trabalho, esse livro, vamos dizer assim, trata-se de um trabalho, eu diria assim, de tradução, tá? Eu tenho em vista, assim, falar para não especialistas. O que eu digo com isso? Quer dizer, eu leio, dentro do possível, uma gama enorme de textos, livros e trabalhos recém-publicados e, de alguma forma, tento fazer uma apresentação para, não vamos dizer assim, público leigo, mas um público universitário que não controla aquela área. Então, eu digo que agora eu tenho sido mais uma tradutora do que uma pesquisadora. Quer dizer, eu pesquiso nos trabalhos alheios. São as pesquisas que me informam e tornam possível eu fazer isso. E, obviamente, esses dois temas, quer dizer, cidade e patrimônio, são temas multidisciplinares por base, né? Então, vamos dizer assim, eu me defronto com uma literatura produzida por sociólogo, por historiador, por geógrafo, cientista social, por arquiteto, por urbanista.
Então, assim, o difícil, vamos dizer assim, é conseguir selecionar isto, né? Selecionar, ler e integrar numa leitura, que aí a leitura disso tudo é só para explicar a vocês que foi isso. E também aproveitando, eu já fiz isso num livrinho anterior, vou fazer propaganda do meu próprio livro, que se chama Cultura é Patrimônio, um guia, que é a mesma coisa, entendeu? Só que eu estou falando aqui do pensamento social brasileiro, isso tudo que a gente estudou ao longo da vida, né? São sempre livros assim, cada capítulo tem 15 páginas, 20 páginas, entendeu? Com uma bibliografia específica, do tipo, se a pessoa quiser ler mais, pode continuar. Bom, então, com isso é que eu atendendo a esse convite de Maria Alice, me prontifiquei a falar que Maria Alice me pediu para fazer uma certa apresentação do tema do patrimônio, nomeando que não, porque não é um tema, vamos dizer assim, muito frequentado dentro da sociologia, né? Então, eu vou primeiro passar um tempinho inicial pontuando de que se trata essa questão do patrimônio. Num sentido mais simples, mais vulgar do tema, patrimônio quer dizer herança, né? Qual o seu patrimônio? Que patrimônio você deixa para os seus filhos? É a herança que você vai deixar. Então, é herança de um passado. A primeira pergunta que se faz é qual o passado, tá? Então, herança de qual passado? E essa busca de um passado que vai ser a nossa herança, que é pensado como herança, envolve, obviamente, a questão da memória, que é outro tema também muito trabalhado. E só para também pontuar, memória, de fato, é o que a gente lembra e o que a gente esquece. Tá? Só um parênteses, geracionalmente nós nos lembramos e nos esquecemos quase sempre das mesmas coisas, embora não seja... Cada um tem a sua lembrança, tem uma memória coletiva, geracional, que monta isso. O que a gente lembra e o que a gente esquece. Tem um autor que faz uma observação que eu acho muito interessante, que diz que a memória é uma ilha de edição. Eu acho muito boa a imagem, né? Quem pega, você fazer um filme, você tem que um monte de filmagens e você vai para a ilha de edição e você monta, né, o filme. Então, diz que a memória é isto que a gente faz. Bom, para que serve isso? Né? Qual o papel dessa produção da memória na vida das pessoas, das gerações, dos grupos, dos países? Quer dizer, também numa versão simplificada, eu diria, isto tem a ver com o processo de identificação. Processo esse pelo qual você cria, constrói grupos, comunidades, nações. Você lembra em comum, né? E isto cria um sentimento de identificação do grupo, um sentimento de pertencimento. Também pontuando nesse aspecto, tem um autor, um historiador famoso, chamado Benedict Anderson, que escreveu Comunidades Imaginadas, falando de nação. E ele tem uma observação que eu acho muito pertinente, que 3 instituições são chaves no processo de construção de Estados nacionais. Quais são essas instituições, segundo o Benedict Anderson? O mapa, o censo, o museu. Tá? O mapa que define quem está dentro, quem está fora do território do Estado Nacional, território onde é exercida a soberania, né? Então, quem está dentro, quem está fora. O censo, quantos são eles e quem são eles?
ele também observa. O censo é importantíssimo, porque através do censo você sabe a quem você pode cobrar impostos, né? Quem está dentro, quem está fora. E o museu, que de alguma forma organiza, mostra a ancestralidade daquele grupo, daquele povo. Então, eu acho essas três instituições muito interessantes para se pensar como os Estados nacionais foram constituídos e continuam. Embora a questão nacional hoje em dia seja muito menos relevante do que foi há algum tempo atrás, a gente fica com medo de dizer isso porque as coisas vão e voltam, né? Mas, de qualquer maneira, essas instituições continuam valendo nesse sentido. Bom, se isso é assim, pode-se perguntar assim, o patrimônio é isso, é herança, tem a ver com memória, tem a ver com construção de identidades de grupos. A gente pode se perguntar como é que o patrimônio se forma, né? Também no processo aqui de síntese, eu diria que tem três mecanismos fundamentais de constituição, de criação de patrimônio, que é colecionar, classificar, preservar. Tá? Você tem, você coleciona objetos, tá? Esses objetos, quer dizer, como é que você, ao colecionar, você tira objetos do mundo da utilidade. Os objetos colecionados, eles têm valor de troca, mas eles não têm valor de utilidade. Você classifica tais objetos e você define que esses objetos devem ser preservados, devem ser cuidados, tá? E, de alguma forma, a gente pode observar o seguinte: a prática deste processo de colecionar, classificar e preservar é o que, afinal de contas, produz o patrimônio. Né? Você tem uma ideia a respeito, mas essa prática que constrói o patrimônio. Bom, estas questões estiveram muito presentes no Brasil nos anos 1920 e 1930, tá? E eu não vou entrar nessa história aqui, que aí a gente mudaria o foco da nossa conversa. E este processo de discutir essas questões nos anos 20, nos anos 30, resultou na criação de um serviço de patrimônio histórico artístico nacional em 1937, tá? Mas houve toda uma discussão que vem dos anos 20, isso não aconteceu de repente nos anos 30, tá? Essa política de Estado, que foi uma política de Estado, seguiu trajetórias específicas, teve seus autores, seus heróis, suas mudanças, mas isso aí é um outro caminho que eu não vou explorar aqui, tá? E também uma coisa assim, esse campo do patrimônio tem crescido muito, no sentido, ele foi quase que exclusivamente uma atividade de arquitetos e até de historiadores, e hoje em dia os antropólogos estão produzindo muito sobre patrimônio, urbanistas, todo mundo está produzindo. Então é um campo também de muito crescimento, vamos dizer assim. Bom, então isto posto, no bojo dessas questões que eu vou chegar à questão das cidades. E selecionei para falar aqui de um capítulo deste livro Futuro, que discute cidades do futuro versus cidades do passado, a construção de um patrimônio. E eu vou falar de duas experiências nesse sentido que se contrapõem, cidade do futuro, cidade do passado. Uma é Belo Horizonte versus Ouro Preto, e a outra experiência que é Brasília versus Rio de Janeiro. Se der tempo para isso tudo.
Eu hoje tentei fazer um resumo assim, das coisas pontuais, né? Porque senão você se perde milhões de coisas, não dá. Vamos ver se esse meu esforço vai ser bem sucedido. Bom, então tá, vamos começar com a Belo Horizonte e Ouro Preto. Tá? A questão que se colocou nos primeiros anos da República, né, era a questão de mudar a cidade, mudar a capital do estado de Minas Gerais. A capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Tá? Então, se colocou essa questão dentro de um movimento republicano de você fazer cidades novas para os tempos novos. Né? Ouro Preto era muito identificada com a colônia, com o império, então, vamos dizer assim, com o passado. E tinha limitações de espaço, de vida, e havia toda uma discussão, então, de que se precisava uma nova cidade, uma nova capital. Então, essa defesa da transferência, vamos dizer assim, se começa a ganhar intenção a partir de 1890, tá? Então, você passa a ter, na política de Minas Gerais, de alguma forma, duas forças. Uma força que é a favor da transferência e outra contra. Um jornal fundamental nessa política de transferência era um jornal de Juiz de Fora. E o jornal de defesa contra a transferência, obviamente, era de Ouro Preto. Né? Esse jornal de Juiz de Fora, vamos dizer assim, Juiz de Fora se apresentava como uma cidade moderna, industrial, avançada à época. E o jornal era composto basicamente por republicanos. O Ouro Preto era esse jornal que defendia a permanência, tinha um vínculo com os monarquistas mais forte. Né? E, ao mesmo tempo, o Ouro Preto era ao inverso de Juiz de Fora, à época considerada suja, mal cheirosa, empobrecida. Tá? Essa discussão acontece em jornal, acontece em discussão política da época e acaba sendo votada na Assembleia Constituinte de Minas, então, a transferência da cidade. Tá? Vamos dizer assim, havia... Bom, então, uma discussão é transfere-se, não transfere-se. A segunda discussão, transfere-se para onde? Tá? Então, de um certo momento, há uma votação e ganha os que votam a favor da mudança da capital. Né? Havia uma discussão também sobre para que lugar deveria ir a capital. Um lugar era próximo a São João. Não, esqueci o nome aqui. Tinham duas localidades possíveis. Né? O que tem interessante é que, bom, vota-se primeiro que ia ter transferência. Aí os que foram perdedores passam a votar a favor daqueles que pregavam que a capital devia ser transferida para o arraial do Curral del Rei, que era próximo a Sabará. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, essa transferência, essa votação, os vencedores ganharam por 2 votos contra 72 outros contra. Né? De qualquer maneira, então, constituiu-se uma comissão de transferência da capital e foi, então, começou a construção de Belo Horizonte em 1894 e se concluiu em 1897. Quer dizer, ou seja, em pouquíssimo tempo. Tá? E vamos dizer assim, ali o sonho o engenheiro responsável era o engenheiro Barão Reis, do Clube de Engenharia do Rio, o papel dos engenheiros nesse final do Império e princípio da República é enorme, né? E, de alguma forma, para eles era o sonho de qualquer
positivista que resolve organizar a nova sociedade. É você ter um lugar vazio, quase vazio para você planejar o que você quiser, né? Em vez de ter que lidar com as populações que já estão a pedir transferência. Não. Então, essa foi uma experiência primeira de, vamos dizer assim, foi a primeira capital republicana, se a gente quiser pensar, primeira experiência de construção de capital, né? E isso envolveu o quê? Você planejar uma cidade que deveria ser cosmopolita e racional, versus aquela outra que expressava o colonial, o império, o rural, o arcaico, que era Ouro Preto. Tá? Agora, só para a gente lembrar, este planejamento foi feito pensando a nova cidade, o traçado da nova cidade em tabuleiro. Neste tabuleiro cruzavam-se grandes avenidas em diagonal. Tá? O tamanho e a largura das ruas foram previstas. Né? Você tinha o lugar dos quarteirões e praças definidos no plano, né? E tinha na planta estava previsto água encanada, iluminação elétrica. Tá? Então, isso assim, era o modelo máximo de cidade planejada na época. Havia, como também era previsto nas cidades na época, a praça cívica. A praça cívica era a praça, no caso de Minas, que reunia as secretarias e o Palácio do Governo. A Praça da Liberdade, é a praça cívica do projeto do Arão Reis. Uma coisa só, um parênteses que eu vou voltar aí. O Arão Reis editou um álbum ilustrado de Belo Horizonte, que ele chamou Arquivos Futuros da Cidade, que tem 24 fotos com vistas panorâmicas a igrejas, edifícios públicos, tudo. Ele foi o Malta, aqui o Malta fez isso, fotografando todas as reformas. Ele mesmo organizou o primeiro, assim, a primeira expressão da mudança da capital. Tá? Só também mais uma coisa interessante. O parâmetro para se pensar Belo Horizonte é Washington. Tá? A ideia de grandes avenidas, etc., definida, o grande modelo tinha sido a construção de Washington, que começou, que é 100 anos antes, mas que marcou essa perspectiva. Outra coisa dizia também sobre Belo Horizonte o seguinte: a comissão construtora também definiu o estilo que deveriam ter os prédios oficiais, né? Os prédios oficiais, que seria o mesmo estilo da própria que vai ser adotado depois na Avenida Central, na Reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Ou seja, o eclético, que vem a ser, vamos dizer assim, uma mistura um pouco de tudo. É um neoclássico, mas que você pode botar umas colunas dórias, se quiser. É a permissão um pouco, alguns chamavam de carnaval arquitetônico. Mas nesses anos e nos anos, final do 19 e início do 20, era o máximo que se pensava, né? de termo de... Bom, então, esse movimento fez de Belo Horizonte, então, a primeira capital planejada, né, do Brasil. Tá? O que é interessante, agora só um parênteses, eu estou fixando essa história do estilo eclético, porque esse será o estilo absolutamente condenado pela arquitetura moderna, que vai depois ser privilegiada, pelo menos nas obras oficiais do Estado brasileiro. Então, esse estilo não era considerado
de bom gosto, não era considerado, vamos dizer assim, seria uma cópia do estilo europeu, mas de segunda categoria, e, por sua vez, também não representava o Brasil. Então, em hora nenhuma, essa experiência, quer dizer, o centro de Belo Horizonte se manteve com regras certas, que não podiam ser alteradas, mas, de fato, a cidade cresceu para outros lados, já que no centro as normas eram fixas, as pessoas que sobravam desses iam fazer. Quer dizer, você criou uma cidade com normas modernas e racionais para um pequeno grupo e o resto virou o resto. E isso eu digo também, que coisa interessante, que, por exemplo, eu visitei Belo Horizonte, sei lá, nos anos 60, e não se dava a menor importância, a menor bola para o que tinha sido feito naquela cidade, quer seja em arquitetura, quer seja em urbanismo. Ah, sim. Então, vamos dizer assim, demorou muito a isso mudar. Isso só foi mudado, vamos dizer assim, a partir do centenário da fundação de Belo Horizonte, quando você começa a ter vários estudos sobre a origem de Belo Horizonte, sobre o grupo que criou, sobre a técnica. Então, você, vamos dizer assim, no centenário, você recria uma importância que vinha sido esquecida. Tá? E você hoje mesmo, quer dizer, mesmo aquele centro, construiu-se de tudo, a casa original, eclética, foi derrubada, se fez um prédio moderno de 10ª categoria, porque, né, é bastante precário. Então, isto posto, vamos dizer assim, eu fiz a pergunta, se aconteceu isso, quer dizer, foi criada a cidade, né, a nova cidade, a nova capital, o que aconteceu com Ouro Preto? Então, é o segundo momento que eu vou voltar à cidade que foi abandonada, vamos dizer assim, pelo poder público. Bom, quase paralelamente a este movimento que desqualificava Ouro Preto, que valorizava esta nova cidade, teve lugar um outro movimento que voltava e olhava para o Ouro Preto dizendo: não, Ouro Preto é o berço do movimento libertário da Inconfidência Mineira, solo sagrado, berço de mártires. Então, e não só precursor da independência, mas da ideia republicana. Ali estaria a ideia republicana. Né? Então, vamos dizer assim, Ouro Preto. Sim, mais um parênteses. A mudança da capital, é óbvio que faz Ouro Preto ficar mais abandonada ainda, porque a maioria, por exemplo, dos funcionários públicos do Estado mineiro que estavam em Ouro Preto se transferem para Belo Horizonte. Então, de fato, Ouro Preto se estava abandonada, fica mais abandonada ainda após a mudança, né? Mas o que a gente tem é que, vamos dizer assim, durante os anos 1910, 1920, você tem várias descobertas e redescobertas de Ouro Preto. Tá? De uma certa maneira, ela vai ser tratada como uma relíquia, a relíquia desse passado antigo, desse passado, né, libertário. Tá? E aí, enquanto relíquia, enquanto vestígio desse passado, começa a haver uma luta para a sua preservação. Tá? Aquele negócio, coleciona essas relíquias, classifica como importante no passado, então precisaria se preservar. Né? E assim, vamos dizer, foi feita uma proposta de preservação que, nesse sentido, junta a importância da cidade, do seu passado histórico e a importância do seu valor artístico, tá? Presente na sua arquitetura, principalmente nas igrejas.
Mas antes de explorar um pouquinho mais isso, eu diria, tem trabalhos mostrando as várias viagens de descoberta de Ouro Preto. Tá? Uma das primeiros viajantes, já no período republicano, que passa por Ouro Preto, é Olavo Bilac, que está fugindo do Rio, das questões políticas do Rio de Janeiro. E ele viaja em 1893, passa um tempo em Ouro Preto e volta ao Rio escrevendo que não conhecia Ouro Preto. Né? Um segundo viajante importante de Ouro Preto se chama Alceu Amoroso Lima, que em 1916 também visita Ouro Preto e volta falando em Minas. Minas é o verdadeiro Brasil. Minas, que de alguma forma isso tudo também vai dar origem à tal da mineiridade que se fala depois. Quer dizer, o lugar que teria guardado mais as tradições católicas do povo brasileiro e vai por aí. Um terceiro viajante, que vai ser falado várias vezes, é o Mário de Andrade. Em 1919, faz a primeira visita a Ouro Preto, visitando as igrejas, começando uma valorização de Aleijadinho, porque Aleijadinho até então não tinha importância nenhuma, era um artista, artesão, mulato brasileiro, sabe, isso não tinha nada. Então, eles começam a olhar a obra de Aleijadinho com outros olhares. Bom, essa rede, essa série de viagens, de alguma forma, culminam na viagem mais relevante, que é a dos modernistas paulistas a Belo Horizonte e a Ouro Preto, né? Em 1924. Então, é uma verdadeira... um grupo que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, e trazem também um poeta francês chamado Blaise Cendrars. Tá? E ali eles passam por Belo Horizonte, vão lá e todos, vamos dizer assim, comenta-se, assim como os brasileiros descobriram o Brasil em Paris, esses modernistas paulistas descobrem o Brasil em Ouro Preto. Tá? Então, é importantíssimo. E também esta viagem, vamos dizer assim, se inicia uma grande amizade, que é entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Essa história toda tem todos os Andrades que não são parentes. Rodrigo Melo Franco de Andrade e Melo de Andrade não são. Então, e, vamos dizer assim, este descende desse grupo da viagem dos modernistas paulistas a Ouro Preto, em 24, vamos dizer assim, a narrativa histórica que sustentou a formação de uma identidade nacional, que é exatamente isso. Junta, isso que eu falei, uma tradição política brasileira, a independência, Tiradentes, a República, esboço de uma política de independência com as manifestações artísticas. E essa narrativa vai dizer, ali se produziu uma expressão original e autêntica da nacionalidade brasileira. E vamos dizer, este grupo, presença de mais um, menos um, mas o grupo, por exemplo, primeiro, o grupo mineiro que tem a ver com isto, vai vir junto com Capanema para o Ministério do Trabalho. Já estamos na década de 30, né? Que é o próprio Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade e outros, não são os únicos, mas eles serão figuras fundamentais que vão definir uma política de patrimônio aí na década de 30, 37 em diante. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui para... Eu já não sei quanto tempo eu estou falando, perdi a noção do... Ninguém vai me avisar quando acaba o meu tempo, não? Eu posso falando? Sim. Gosto disso. Não. Mas, enfim, então, esse grupo, quer dizer,
que eu marquei, que foi a conexão entre os modernistas paulistas e os mineiros, que se organiza, um monte de coisa acontece, e que vem com Capanema, né, para o Rio de Janeiro, para o Ministério da Educação e Saúde, à época chamado de Saúde. Bom, só para também pontuar uma coisa, se isto tem essa trajetória, assim, parece tranquila, não é bem verdade. A questão de patrimônio, houve um enfrentamento entre pelo menos duas correntes. Esta corrente mineira, que vai ter a ver depois com o modernismo em arquitetura, com uma corrente anterior, conservadora, neocolonial, que tinha na figura de Gustavo Barroso, no Museu Histórico Nacional, a sua sede. Tá? Esta corrente, do ponto de vista de arquitetura neocolonial, do estilo neocolonial, é um estilo que foi predominante em vários locais, especialmente São Paulo e Rio, e no Rio se fez presente fundamentalmente na exposição do centenário da independência. A exposição do centenário de 1922, que vai fazer agora, em 22 próximos, 200 anos, a maioria dos pavilhões brasileiros foram construídos em estilo neocolonial, que é uma visão da colônia, de uma certa maneira, recriando, né, traços coloniais. E, vamos dizer assim, este grupo criou, em 1933, uma inspetoria de bens nacionais, exatamente no Museu Histórico Nacional. Tá? E este grupo fez várias atuações, vários trabalhos de recuperação, de preservação de monumentos em Ouro Preto. Ouro Preto era a menina dos olhos deste grupo, como depois foi ser do grupo modernista. Né? E só para a gente lembrar, Ouro Preto foi considerado patrimônio nacional por essa inspetoria de bens nacionais. Em 1938, a cidade é tombada aí pelo Serviço de Patrimônio Histórico Nacional. E em 1980, vira Patrimônio da Humanidade pela Unesco, decretada. Então, vamos dizer assim, é a cidade que tem sucessivas consagrações, sucessivas forças dizendo que é ali mesmo. Então, isto tudo fez com que, vamos dizer assim, a ideia de identidade nacional, a ideia do patrimônio, a ideia das origens brasileiras, né, teria um tempo e um espaço. O tempo é a colônia, o espaço é Minas Gerais. Tá? Então, isso foi sendo construído, foi sendo reafirmado através dessas consagrações, desses tombamentos. Né? De um lado, quer dizer, é interessante isso, porque, vamos dizer assim, então, o tombamento de Ouro Preto se deu pelo seu valor histórico, mas se deu também por ser uma obra de arte. Né? Então, vamos dizer assim, alguns observadores vão falar assim, está certo, Ouro Preto virou obra de arte, portanto, virou uma cidade-monumento. Né? Porque, num certo sentido, quando o Serviço de Patrimônio Histórico vai cuidar de Ouro Preto, significa que vai fazer de tudo para manter o estilo original. Então, várias construções que não eram coloniais passaram a ter que fazer uma frente colonial, as construções novas também foram, vamos dizer assim, foi mantida a unidade estilística, e nem tudo aquilo era construção datada da colônia, entendeu? Então, foi um esforço que foi feito pelo Serviço de Patrimônio para garantir que as novas
construções seriam mantidas no mesmo estilo. Então, fez um esforço para manter o cenário colonial da cidade, né? É óbvio que isso não se fez nem se faz sem crises, sem conflitos, sem problemas, né? Um deles era o seguinte: como frear o crescimento? Porque se você quer manter a cidade cenário, a cidade esta toda colonial, não tem, é difícil isso. Além do que, um dos grandes opositores dessa discussão toda eram os padres, as igrejas, que se sentiam, vamos dizer, a igreja, no fundo, o edifício da igreja, era do padre. De repente, o Serviço de Patrimônio Histórico dizia: não pode fazer uma obra, não pode mudar isso. Não. Então, tinha conflito, né? E esse conflito também cresce mais quando volta a ter ali uma indústria de alumínio, aí você tem uma outra situação, e, obviamente, também acontece isso. O centro da cidade, o centro histórico da cidade é mantido, muito já voltado para o turismo, né? Que essas cidades, monumentos, cidades preservadas, vamos dizer assim, vivem ou viviam antes da quarentena, né? Não sei o que está acontecendo agora lá, mas o problema do turismo é fundamental. E a população da cidade, outra que não o do centro histórico, cresceu sem planejamento, sem nada, ocupando os morros. Isso nós já conhecemos, que é uma prática brasileira, né? Bom, aí, quer dizer, o que a gente pode... Então, num certo sentido, vamos dizer assim, o que eu fico vendo? Como o novo redefine o antigo, como a cidade do futuro redefine o papel da cidade do passado. E este processo de reconstrução do passado, de ressignificação do passado, obviamente que tem lugar à medida que se está construindo este futuro num ritmo maior. Quer dizer, ou seja, aí estou pegando as ideias do Hobsbawm, a invenção da tradição. A tradição, muito dela é inventada, sim, e ela é inventada principalmente nos momentos em que o tempo se acelerou. Num tempo calmo, que nada acontece, não precisa se inventar tradição nenhuma. Todo mundo conhece a tradição, sabe das coisas e não precisa, né, nada disso. Então, esse esforço de reconstrução do passado, de patrimonialização de várias cidades ou edifícios, ou o que seja, acontece exatamente quando esse passado está sendo esquecido, está sendo abandonado. Então, se tem este movimento. Tá? Bom, isto posto, chegamos a voltamos a Belo Horizonte. O que aconteceu com Belo Horizonte? Belo Horizonte foi, durante muito tempo, uma cidade de funcionários públicos que crescia relativamente pouco, não tinha, vamos dizer assim... Como eu falei, o centro histórico era preservado, os subúrbios cresciam, e você tem uma situação nova em Belo Horizonte, aí na prefeitura de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte entre 1940 e 1945. Tá? Prefeito durante a ditadura do Estado Novo. Então, Juscelino resolve que vai reconstruir um bairro de Belo Horizonte, que era um bairro distante, não era um bairro no centro da cidade, para, vamos dizer assim, ser a nova modernidade. Se a cidade teria sido construída numa modernidade fim do século XIX, início do XX, agora, novo momento, se construiria essa nova, que é o bairro da Pampulha. Tá? Vamos dizer assim, isto foi feito, quer dizer, também só um parente, os mineiros que vêm para o Rio,
no governo, no Ministério Capanema, vão realizar a primeira experiência modernista de grande porte, que é a construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde. Este evento, esta reunião, sim, tem episódios muito interessantes sobre o concurso para este prédio, mas a gente vai pular isso, porque senão não chego onde vou, mas ali foi a primeira experiência de um prédio ícone do modernismo no Brasil. Tá? E isto assim, teve muita repercussão, tanto no Brasil como internacionalmente. O prédio do Ministério da Educação e Saúde, à época, foi noticiado em revistas de arquitetura, tá? Então, teve muita importância. E, obviamente, depois de um concurso conturbado, quem é chamado Lúcio Costa, arquiteto moderno, modernista, que tinha concorrido, tinha perdido o primeiro prêmio, a escolha, o Capanema chama o Lúcio Costa, mas o Lúcio Costa organizar um grupo para fazer o prédio do MEC. E aí é uma equipe de 5 pessoas, onde está o Niemeyer junto. Tá? E quando o Juscelino estava querendo fazer a reforma da Pampulha, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tinha organizado o Serviço de Patrimônio Histórico no Rio de Janeiro, indica Niemeyer a Juscelino, então, como sendo então o arquiteto que poderia realizar o que ele estava querendo, né? Ele vai fazer, quer dizer, esta reformulação envolveu a criação, uma igreja, um cassino, um yacht clube, um salão de baile e um restaurante. E isto foi inaugurado em 1942, em Belo Horizonte. Também é uma discussão enorme, porque, por exemplo, a igreja que até hoje se visita, a igreja de São Francisco, os azulejos, as coisas todas. Eu não sei, passou anos a Igreja Católica em Belo Horizonte jamais reconheceu aquele espaço como um espaço da Igreja Católica, entendeu? Recusou o espaço moderno. Né? Então, é também uma primeira experiência de um bairro moderno. Se o prédio do MEC foi a primeira experiência, uma grande experiência inicial, não é a primeira, não, mas no Rio de Janeiro, né, um prédio, aqui é um bairro. Tá? E, neste sentido, ali se faz a conexão JK, Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. E essa conexão vai dar a seguir na construção de Brasília. Quer dizer, é também o Juscelino, enquanto presidente, que resolve fazer uma nova capital exatamente num lugar vazio, num lugar que não tinha nada. Eu, muitos anos depois, visitei Diamantina. Diamantina é no meio do nada, né? Você anda, não chega em Diamantina quase em hora nenhuma. E aí chega lá, tem aquele brinco de cidadezinha linda, o colonial, que eu acho mais bonito, uma coisa assim, mas no meio do nada. Aí você visita a casinha da mãe do Juscelino dele, uma casinha absolutamente humilde, claro. Aí você olha assim, aquela montanha, o sol refletindo no morro, etc. Eu parei e falei assim, só um sujeito que nasceu neste lugar pode imaginar que ia fazer uma capital num lugar que não tinha nada. Porque é uma loucura aquilo. Muito louco aquele negócio. Mas, de alguma maneira, o Juscelino
persegue isso, estava na Constituição, tem aquele negócio, alguém, tem todo um folclore a respeito. Mas, de qualquer maneira, podia estar na Constituição, uma pessoa num concurso, num comício, podia ter perguntado, ele não podia ter acontecido nada. Ele resolveu fazer aquela experiência. E muitos dizem assim como Belo Horizonte foi pensada como uma capital capaz de integrar várias regiões de Minas, que não eram integradas, então Brasília também foi criada no sentido de integrar regiões do Brasil. Né? Se conseguiu ou não sei. Mas... Bom, e de alguma forma, a conexão entre Belo Horizonte e Brasília é fortíssima, conexão em qualquer sentido que você queira. Inclusive, eu esqueci aqui a data, mas quando se constrói a estrada Belo Horizonte-Brasília, uma das primeiras conexões por terra saindo de Brasília era com Belo Horizonte, que fez essa quer dizer, duas cidades construídas no vazio, duas cidades que representaram a concretização de uma utopia de cidade moderna. Ali estava em tempos diferentes, portanto, o que era moderno não é a mesma coisa, mas está ali. Também no caso de Brasília, quer dizer, você tem um projeto piloto, né? Que é o projeto piloto, que é o projeto da cidade, e vamos dizer assim, e tem também o projeto de uma nova sociedade, né? A suposição de que aquela cidade realizaria o sonho de formas igualitárias, né? Que todo mundo moraria mais ou menos. Lembrar também, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, feriado de Tiradentes. Estão sentindo? Tiradentes lá, Ouro Preto, a Brasília, né? E no caso de Brasília, também uma planta. Niemeyer foi responsável pelos prédios, porque quis isso. O plano urbanístico foi de Lúcio Costa. Você tem, quer dizer, eixos, asas, setores. Os prédios, originalmente, eu não sei até se hoje, prédios de apartamento, eram propriedade pública. Eu não sei se ainda se mantém lá como propriedade pública. As ruas, vamos dizer assim, a rua no sentido de rua de pedestre era ausente, né? Havia ruas basicamente para automóveis. Obviamente, corresponde ao momento da indústria automobilística brasileira, né? E você teve, então, o eixo monumental, onde estariam os palácios do poder, os palácios. Quer dizer, substituiu-se a praça cívica pelo eixo movimental e uma micro não enorme, mas uma praça também com isso. Então, você teve toda uma arquitetura monumental, né? Basicamente, de Oscar Niemeyer, marcando a cidade. Assim como o prédio do Ministério da Educação, os prédios, os edifícios de Brasília foram reconhecidos pelo mundo inteiro, né? Quer dizer, os prédios, os edifícios e o próprio plano da cidade, né? Foi assim, mereceu todas as loas de todas as revistas de arquitetura moderna, modernista no mundo, tá? Também gosto de lembrar que Brasília também foi representada, foi expressa em trabalho fotográfico. O fotógrafo Marcel Gaucheraud fez assim, as mais fantásticas fotografias da cidade, né? Obviamente, os problemas não desapareceram. Este modelo fantástico de cidade produziu seu contra-exemplo,
que o caso dos operários, dos candangos nordestinos que foram para lá trabalhar na cidade. E que tudo isso deu lugar às cidades satélites, né? Umas mais antigas, outras mais novas, e de alguma forma você tem, então, um plano piloto tombado, e não se pode fazer nada, né? E as cidades satélites, que alguns vão dizer assim, que é onde acontece a vida da cidade. Você congelou o plano piloto, né? E entre um e outro tem um cinturão verde, para que não haja nenhuma dúvida a respeito, né? Então, esse efeito de Brasília, quer dizer, com todos, teve todas as dificuldades, as críticas, etc, etc. Hoje Brasília está lá, né, acontecendo. Mas passou por esse caminho, quer dizer, foi o modelo de uma cidade do século XX, a modernidade que sonhávamos e que esse grupo de arquitetos, de pessoas envolvidas no assunto, achou que ia ser o paradigma de uma nova forma de viver na cidade, que não acontecia. Então, aí, vou continuar falando, vou falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Como eu disse, quando você constrói uma nova cidade, quer dizer, dizendo ali vai ser utopia, ali vai ser o novo, ali vai ser o moderno, você está automaticamente dizendo o lugar que a capital está deixando é o lugar antigo, né? E lugar antigo que é de tipo diferente, quer dizer, o que se dizia, o Rio é muito cosmopolita, está de costa para o Brasil, está ligado pelo Porto com o mundo, mas não representaria o Brasil. Outros vão dizer, não, o Distrito Federal reunia uma burocracia paralisadora e incapaz de responder às necessidades de uma política dos novos tempos. Então, todos esses, vamos dizer, essas construções, essas interpretações estavam sendo dadas como contraponto ao sonho de Brasília. E aí, só para lembrar, havia uma musiquinha muito que dizia, como é que é? Rio, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Né? Então, este rio que era valorizado, muita gente também tinha esse estigma da cidade que não tinha água, não tinha luz, todo mundo cantava, que bom, seduzindo a cidade, mas tinha essa. Bom, a mudança envolve que a cidade, o Distrito Federal, vira o Estado da Guanabara. Bom, essa também é uma discussão enorme, já estava previsto, não estava previsto, tem uma história do porquê Estado da Guanabara. Né? E é eleito o primeiro governador desse Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Muito bem. E, de alguma forma, precisava se criar uma nova identidade para este espaço territorial antigo Distrito Federal, que agora era Estado da Guanabara. Cria-se um consórcio, uma companhia chamada Belacap. Assim como em Brasília você teve a Nova Cap, Companhia Urbana de Brasília, você teve uma companhia no Rio de Janeiro, então, chamado Belacap. Né? E o que aconteceu com a cidade? Quer dizer, este governador precisava também mostrar ao Brasil que, além de um grande tribuno, de um deputado de oposição e várias outras qualidades, era capaz de fazer a gerência, a administração de uma cidade. Né? E durante este governo Lacerda, só aqui listar, foram feitos os seguintes túneis: o Santa Bárbara, o Rebouças e o Major Rubem Vaz. Foram removidas várias favelas, cuidou-se do problema da água com a construção da adutora do Guandu. E
tem várias ações, e isto, na cidade, vamos dizer assim, culminou este processo de tornar a cidade bela, vamos dizer assim, a inauguração do Aterro do Flamengo. Quer dizer, o espaço do Aterro do Flamengo, que é o mais importante espaço de lazer da cidade, foi, vamos dizer assim, construído, foi definido nesse período do governo Lacerda. Só para também a gente lembrar que as comemorações, assim, o Rio de Janeiro fazia o quarto centenário de criação da cidade, né? Então, havia muito interesse que isso tudo, vamos dizer, fosse inaugurado a propósito do quarto centenário da cidade, né? E, inclusive, o Aterro do Flamengo. Acontece que as comemorações do quarto centenário da cidade, as comemorações começaram no dia 31 de dezembro de 1964. Ou seja, o universo político nacional e essas experiências todas específicas se cruzaram e foi, vamos dizer assim, foi um verdadeiro labirinto e caixa sem fundo que o governador se meteu, porque ele estava fazendo isso tudo como futuro candidato a presidência da República. Quer dizer, ele ia mostrar na sua campanha para o Brasil, mostrar o modelo do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, cidade bonita, organizada, arrumada, né? Então ia apresentar. Só que o destino prepara para ele e para a gente várias coisas que não são exatamente... E essas comemorações que eu tenho referido, vamos dizer assim, a comemoração também é um momento muito importante na vida das cidades e de instituições, etc. Porque, como eu já disse, comemorar é lembrar junto, né? Lembrar com. Então, na comemoração, você junta o que seriam as razões da lembrança em comum, né? Então, esse seria a importância deste modelo de cidade, né? E o que acontece? Muita coisa, nada de... Quer dizer, as construções existem, os túneis foram feitos, inaugurou-se o aterro da cidade, mas, vamos dizer assim, o que se pode lembrar nessa história da Bela Cap foi na década de 60 que uma famosa marchinha de André Filho, gravada para o Carnaval de 1935, vai se tornar hino da cidade, o Cidade Maravilhosa. Tá? Então, essa marchinha existia, mas ela se torna hino da cidade nessa época. Né? E, vamos dizer assim, a gente pode lembrar ou marcar que a cidade, o que ficou foi a cidade e uma natureza maravilhosa. Né? Quer dizer, essa visão, de alguma forma, se confirma no ano de 2012, quando o Rio de Janeiro se torna a primeira cidade considerada pela Unesco como patrimônio mundial na classificação de paisagem cultural urbana. Não é arquitetura, não é paisagem natural. É tombado o Pão de Açúcar, a Urca, o Corcovado, o espaço, né, da natureza com a presença urbana, a presença humana nisso. Então, nesse sentido, a consagração do Rio é como Bela Cap. Né? E aí a gente faz como tratar um caso em contraponto ao outro. E eu acho que é os pontos centrais do que eu gosto, porque tem detalhes de cada uma dessas coisas, né? A data, foi quem, eu tentei resumir para ser possível falar para vocês a respeito de agora.